Era uma noite comum quando Lucas, um jovem curioso e amante de mistérios da internet, decidiu explorar os recantos obscuros da Deep Web. Ele havia lido diversas histórias sobre a área não indexada da web e, intrigado, resolveu que era hora de vivenciar um pouco dessa adrenalina. Ouvira rumores de que existiam vídeos aterrorizantes, documentários sobre experiências humanas extremas e até mesmo material que desafiava a própria moralidade. Com um misto de excitação e apreensão, Lucas se acomodou em sua cadeira, preparou a escuridão ao seu redor e começou a busca. Após alguns minutos navegando, ele se deparou com um link que prometia um conteúdo exclusivo, algo que ninguém deveria assistir sozinho. A página era escura, com letras vermelhas e um aviso em destaque. Não assista a esse vídeo da Deep Web sozinho. Aquela frase ecoou em sua mente, mas a curiosidade era maior que a cautela. Ele clicou no link e a tela se iluminou, revelando uma gravação de um ambiente sombrio, com sombras dançando ao fundo. O coração de Lucas disparou. O vídeo começava com um homem de capuz, sua voz distorcida, que contava uma história sobre um experimento clandestino realizado em um laboratório secreto. O homem falava de pessoas que haviam sido submetidas a condições extremas, privação sensorial e manipulação psicológica. A cada palavra, Lucas sentia um arrepio percorrer sua espinha, mas não conseguia desviar o olhar. O homem descreveu como as vítimas, ao serem expostas a situações de medo intenso, revelavam as de sua psique que jamais imaginariam existir. Conforme a narrativa avançava, imagens perturbadoras começaram a surgir na tela. Flashes de rostos aterrorizados, olhos arregalados e gritos silenciosos. Lucas se viu imerso em uma experiência que desafiava suas crenças sobre a natureza humana. Ele se lembrou de um amigo que sempre dissera que a curiosidade pode ser uma armadilha, mas agora estava tão preso àquele conteúdo que não conseguia se afastar. O homem no vídeo revelou que, após os experimentos, muitos dos participantes nunca mais foram os mesmos, alguns até desaparecendo sem deixar vestígios. O ar ao redor de Lucas parecia ficar mais pesado, e ele sentiu um frio que não era apenas da temperatura do ambiente. Em meio àquela atmosfera opressiva, o vídeo começou a mudar. As imagens tornaram-se mais intensas, e os gritos, agora audíveis, pareciam ecoar no quarto silencioso de Lucas. Ele sentiu uma onda de pânico subir por seu corpo. O homem de capuz agora falava diretamente para a câmera, e por um momento, Lucas teve a insana sensação de que ele estava olhando para ele. "Você não deveria estar aqui", disse a voz distorcida, e um calafrio percorreu sua espinha. A tela então ficou negra, e uma contagem regressiva apareceu. 5, 4, 3... A cada número, o coração de Lucas disparava mais rápido. Ele sabia que deveria desligar, mas como poderia interromper algo que o prendia de forma tão intensa? Quando chegou a 1, a tela se iluminou novamente e uma imagem grotesca apareceu. Uma sequência de rostos deformados e sussurros ensurdecedores. Lucas não pôde conter o grito que escapou de seus lábios. Um grito que cortou a quietude da noite. Ele se levantou abruptamente, o monitor ainda brilhando como uma porta para um mundo que ele não queria mais explorar. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele tentava processar o que acabara de ver. Com as mãos trêmulas, Lucas desligou o computador e se afastou dele, como se o aparelho tivesse se tornado um objeto de terror. Mas não importava o quanto tentasse se distrair, as imagens continuavam a dançar em sua mente, como sombras que se recusavam a desaparecer. Nos dias que se seguiram, Lucas lutou para retomar sua rotina. O vídeo o assombrava. As vozes distorcidas ecoavam em seus sonhos, e ele começou a se questionar sobre o que realmente havia naquela profundidade da internet. Ele se lembrou do aviso que ignorou, a advertência de que algumas coisas não deveriam ser vistas. Aquela experiência não apenas deixou marcas em sua mente, mas também o fez refletir sobre os limites da curiosidade humana e as consequências de mergulhar em águas profundas sem saber nadar. As noites tornaram-se longas e inquietas, e Lucas,
Aprendeu da maneira mais difícil que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. A curiosidade que antes o conduzia a novas descobertas, agora parecia um fardo. Uma lembrança constante de que o conhecimento pode ter um preço. Ele decidiu que nunca mais se aventuraria sozinho na escuridão da Deep Web, pois o que encontrou ali não era apenas um vídeo, mas uma lição sobre os abismos da mente humana e os mistérios que, por vezes, é melhor deixar não explorados. Era uma noite comum quando Lucas, um jovem curioso e amante de mistérios da internet, decidiu explorar os recantos obscuros da Deep Web. Ele havia lido diversas histórias sobre a área não indexada da web e, intrigado, resolveu que era hora de vivenciar um pouco dessa adrenalina. Ouvira rumores de que existiam vídeos aterrorizantes, documentários sobre experiências humanas extremas e até mesmo material que desafiava a própria moralidade. Com um misto de excitação e apreensão, Lucas se acomodou em sua cadeira, preparou a escuridão ao seu redor e começou a busca. Após alguns minutos navegando, ele se deparou com um link que prometia um conteúdo exclusivo, algo que ninguém deveria assistir sozinho. A página era escura, com letras vermelhas e um aviso em destaque. Não assista a esse vídeo da Deep Web sozinho. Aquela frase ecoou em sua mente, mas a curiosidade era maior que a cautela. Ele clicou no link e a tela se iluminou, revelando uma gravação de um ambiente sombrio, com sombras dançando ao fundo. O coração de Lucas disparou. O vídeo começava com um homem de capuz, sua voz distorcida, que contava uma história sobre um experimento clandestino realizado em um laboratório secreto. O homem falava de pessoas que haviam sido submetidas a condições extremas, privação sensorial e manipulação psicológica. A cada palavra, Lucas sentia um arrepio percorrer sua espinha, mas não conseguia desviar o olhar. O homem descreveu como as vítimas, ao serem expostas a situações de medo intenso, revelavam-as de sua psique que jamais imaginariam existir. Ele se lembrou de um documentário que assistira sobre a psicologia do medo e como ele pode ser utilizado como uma ferramenta de controle. A ideia de que a mente humana poderia ser manipulada de tal forma o fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. Conforme a narrativa avançava, imagens perturbadoras começaram a surgir na tela, flashes de rostos aterrorizados, olhos arregalados e gritos silenciosos. Lucas se viu imerso em uma experiência que desafiava suas crenças sobre a natureza humana. Ele se lembrou de um amigo que sempre dissera que a curiosidade pode ser uma armadilha, mas agora estava tão preso àquele conteúdo que não conseguia se afastar. O homem no vídeo revelou que, após os experimentos, muitos dos participantes nunca mais foram os mesmos, alguns até desaparecendo sem deixar vestígios. O ar ao redor de Lucas parecia ficar mais pesado, e ele sentiu um frio que não era apenas da temperatura do ambiente. Em meio àquela atmosfera opressiva, o vídeo começou a mudar. As imagens tornaram-se mais intensas, e os gritos, agora audíveis, pareciam ecoar no quarto silencioso de Lucas. Ele sentiu uma onda de pânico subir por seu corpo. O homem de capuz agora falava diretamente para a câmera, e por um momento, Lucas teve a insana sensação de que ele estava olhando para ele. "Você não deveria estar aqui", disse a voz distorcida, e um calafrio percorreu sua espinha. A tela então ficou negra, e uma contagem regressiva apareceu. 5, 4, 3. A cada número, o coração de Lucas disparava mais rápido. Ele sabia que deveria desligar, mas como poderia interromper algo que o prendia de forma tão intensa? Quando chegou a 1, a tela se iluminou novamente e uma imagem grotesca apareceu. Uma sequência de rostos deformados e sussurros ensurdecedores. Lucas não pôde conter o grito que escapou de seus lábios. Um grito que cortou a quietude da noite. Ele se levantou abruptamente, o monitor ainda brilhando como uma porta para um mundo que ele não queria mais explorar. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele tentava processar o que acabara de ver. Com as mãos trêmulas, Lucas desligou o computador e se afastou dele, como se o aparelho tivesse se tornado um objeto de terror. Mas não importava o quanto tentasse se distrair.
As imagens continuavam a dançar em sua mente, como sombras que se recusavam a desaparecer. Nos dias que se seguiram, Lucas lutou para retomar sua rotina. O vídeo o assombrava. As vozes distorcidas ecoavam em seus sonhos, e ele começou a se questionar sobre o que realmente havia naquela profundidade da internet. Lembrou-se do aviso que ignorou, a advertência de que algumas coisas não deveriam ser vistas. Aquela experiência não apenas deixou marcas em sua mente, mas também o fez refletir sobre os limites da curiosidade humana e as consequências de mergulhar em águas profundas sem saber nadar. As noites tornaram-se longas e inquietas, e Lucas aprendeu da maneira mais difícil que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. A curiosidade que antes o conduzia a novas descobertas, agora parecia um fardo, uma lembrança constante de que o conhecimento pode ter um preço. Ele decidiu que nunca mais se aventuraria sozinho na escuridão da Deep Web, pois o que encontrou ali não era apenas um vídeo, mas uma lição sobre os abismos da mente humana e os mistérios que, por vezes, é melhor deixar não explorados. No entanto, a inquietação não o abandonou. Nos dias seguintes, Lucas começou a se interessar por grupos de discussão na internet que falavam sobre experiências semelhantes. Ele se uniu a um fórum onde pessoas compartilhavam suas próprias histórias de medo e curiosidade. Ali, encontrou um espaço onde outros também relataram ter visto o mesmo vídeo perturbador. A sensação de não estar sozinho aliviou